Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Stephanie Mello, eu faço parte da equipe da Articulare e nós estamos começando mais um Articules Podcast. Roda a vinheta. Articulice Podcast. Bom, pessoal, então hoje nós estamos aqui com o Dr. Lucas Aquino, ele que é formado na FEAD BH como cirurgião dentista e atualmente ele atua como perito judicial e também como cirurgião dentista em consultório particular. Boa noite, Lucas. Eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal, por favor. Boa noite, Stephanie. Meu nome é Lucas, como já foi abordado. Eu graduei na Faculdade de Estudos Administrativos de Minas Gerais, de 2014 a 2017. Depois, assim que eu formei, eu fiz pós-graduação em ortodontia interceptativa e preventiva pela UFMG em 2018. E, concomitantemente, eu iniciei a especialização em ortodontia pela Faculdade Modal, e que foi de 2018 a 2021. Em 2020, eu fiz também um curso de harmonização facial, desde o básico até o avançado. E depois, em 2021, eu fiz um curso sobre tratamento de pele, peeling, nessa área também. E atualmente eu estou prestes a concluir a especialização em implantodontia pela Faculdade Promoce. Nossa, que interessante. Você seguiu vários caminhos, então, diferentes, né? Isso. Bom, então, para a gente começar a nossa conversa, como que a perícia judicial entrou na sua vida? Então, eu sempre tive o desejo de contribuir com a minha formação em algum outro setor. E em 2021, durante a pandemia, eu pesquisando mesmo na internet, aí eu descobri sobre essa área da perícia judicial. Quando eu via como era a atuação, o que precisava, então eu me interessei com esse intuito mesmo de prestar um serviço além do que só atendimento no consultório e para a sociedade também, né? É como se fosse um voluntariado, né? Apesar que é remunerado, mas a gente gasta um tempo ali dedicando para essa área. Interessante, muito legal você ter essa outra versão do que você pode fazer na sua profissão, né? Isso. E o que que um perito judicial faz no dia a dia? Então, a atuação do perito judicial inicia-se após a intimação realizada pelo juiz. Através de um cadastro do tribunal, é feito um sorteio ou uma nomeação direta. O perito recebe uma notificação via e-mail. Através dessa, já tem o número do processo. E com ele, a gente entra no PJE do tribunal. O primeiro passo é realizar uma análise do processo para ver se é da área de atuação ou não. Porque, de acordo com a categoria do Tribunal de Minas Gerais, no mesmo quesito da odontologia, tem medicina também. Então, já ocorreu, no meu caso, de ter nomeação do processo da área médica. Após a análise processual, a gente realiza uma manifestação sobre o aceite ou não. Se não for aceito, se não houver o aceite, é necessário realizar uma justificativa para o magistrado. Após o aceite, é avaliado se há possibilidade de solicitação de honorários ou não. Quando não há solicitação de honorários, o perito recebe, com base na tabela do TJMG, para a justiça gratuita, então já é estipulado um valor fixo. Após essa etapa de inicial, o perito é intimado a marcar a perícia. Então, a gente faz o agendamento, dependendo
do magistrado, ele solicita que também seja feita uma intimação pelo perito, além da intimação da própria secretaria. Então, tem esse trabalho também sobre intimação. Depois é realizada a perícia propriamente dita, cujas partes comparecem ao local previamente agendado. Após a realização da perícia, nós temos um prazo, geralmente, de 30 dias úteis para a confecção do laudo pericial. O laudo pericial concluído, ele é anexado ao processo. As partes terão 15 dias úteis para analisar e realizar quesitos complementares ou uma contestação. Após essa etapa, ele retorna para o perito responder sobre as contestações e, na maioria dos casos, ou haverá uma audiência final ou então já vai direto para o julgamento e confecção da sentença. Ah, sim, interessante. Então, tem vários processos antes de você realmente realizar a perícia em si, né? Eu fico com uma curiosidade quando você fala que existem, por exemplo, duas áreas que vão corresponder a essa perícia, por exemplo, a área médica e a área odontológica. Quando é assim, vocês entram em contato com outro profissional ou então você faz a parte odontológica e é extremamente separada da parte médica? Então, se for só da área médica, aí a gente faz uma recusa justificando que aquele processo não é da área de atuação, que seria a odontologia. Agora, ocorre também de processos terem atuação de dois peritos, o perito médico e o perito odontólogo. Nesses casos, o perito pode sim conversar um com o outro, mas geralmente a gente faz a separação. Então, no meu caso, eu responderia somente os quesitos da área odontológica e deixo os demais para a área médica. É importante também ressaltar que toda vez que é um processo judicial, na petição inicial tem ali os quesitos principais, né, que é a parte alega, o que ela busca. Então, quando realiza um laudo pericial, a gente fica restrito na petição ali inicial. Então, ele é bem direcionado. É bem objetivo, né? Isso. Entendi. E quais são as áreas de atuação dentro da perícia judicial? Então, geralmente as áreas de atuação, como dentista, a gente pode atuar em processos da área civil, trabalhista ou na esfera federal. A maioria dos processos que chegam, cada um é da área civil. As outras áreas, você precisa de realizar um outro cadastro. Eu, particularmente, recebi uma vez uma nomeação de processo trabalhista, mas a maioria dos casos é na área civil mesmo. Entendi. Então, tem as suas áreas com mais, Demandas. sim, com mais demandas. A próxima pergunta, eu acho que você já começou a falar um pouco sobre, mas como que funciona, né, o processo de investigação de um perito judicial? Quais os documentos que chegam até o perito? Se pode pedir inclusão de mais informações, provas, outros tipos de documento? Então, geralmente, o perito judicial é diferente do perito criminal, né? O perito criminal geralmente é um servidor público concursado na Polícia Civil ou Polícia Federal. A gente atua apenas na esfera civil, como eu já abordei. Então, a palavra assim, investigação, na verdade, a gente vai só analisar, é mais uma análise do que uma investigação propriamente dita. Então, com base na alegação das partes, elas devem comprovar por vias de provas mesmo, como, por exemplo, radiografias, tomografias, fotografias. Então, com o perito, a gente não fica só no que a pessoa diz. Ela precisa de comprovar para que o perito possa concluir de uma forma assertiva o laudo pericial.
Porque dentro de um processo existe a prova pericial, que é onde eu atuo, mas existe também a prova oral. A prova oral ela é feita numa audiência na qual as partes levam testemunhas e o magistrado decide se acolhe ou não é, aqueles relatos, né? Então, a prova pericial a gente fica com base mesmo em materiais concretos. Então, precisa de ter um nexo entre o que a pessoa diz e o que ela está alegando, junto com a documentação. Como eu já abordei o processo de petição inicial e a gente fica focado no que foi questionado ali. E se caso a gente precisa de mais documentos, pela lei a gente tem o direito de solicitar, mesmo estando a poder das partes ou de terceiros, como, por exemplo, em vários casos eu solicito diretamente a alguma clínica radiológica a documentação do paciente após a identificação. Entendi. Então, realmente, você atua indiretamente e diretamente, né? É. E Entendi. geralmente, para a realização da perícia, é solicitado os exames atuais também, como, por exemplo, se a pessoa está questionando sobre o implante instalado. Então, no dia da perícia, a gente solicita uma tomografia atual para avaliar aquele caso. Se for da área ortodôntica, de aparelho, a gente solicita uma documentação completa ortodôntica. Então, a gente foca de acordo com cada área. Ah, então vocês podem fazer solicitação de exames que não são os exames que chegaram até você para poder fazer um tipo de comparação, né? Isso, os atuais a gente pode solicitar, sim. Entendi. É, já falando um pouco sobre isso, quais são os principais casos que chegam até o perito? Olha, eu já tenho um número considerado de nomeações e de laudos entregues, cerca, mais ou menos assim, uns 80% é da área de implantodontia. Nossa. E até bom, E né, que você já tem um conhecimento pela especialização, né? na área de implantodontia, o que eu mais observo é a ausência de tomografia para a realização do procedimento. Então, é importante que o cirurgião dentista já realiza de uma forma que ele esteja respaldado caso haja alguma intercorrência ou alguma queixa do paciente no futuro, ele tem os exames em mão para comprovar que ele fez todas as etapas que é o correto indicado pela literatura. Em segundo lugar, que eu observo nas nomeações que eu tive, se relaciona com cirurgia de extrações e parestesia. Então, eu já tive alguns casos sobre parestesia. A parestesia também é algo que, pela literatura, possui baixa taxa de ocorrência, mas é um alerta para o cirurgião dentista ter cuidado no momento do planejamento e execução do caso. Eu já tive paciente periciado que teve parestesia irreversível, que até o momento não tinha voltado à sensibilidade do nervo lingual, já tive também do alveolar inferior. Então, é bom ter esses critérios e cuidados, e também, em todas as áreas, é muito importante o termo de consentimento livre e esclarecido. Muitos processos que a gente pega não tem esse termo assinado, porque mesmo que você vai fazer uma cirurgia, por exemplo, de inciso, tem um risco ali de parestesia. Deixa documentado e assinado pelo paciente. Caso ocorra, você está respaldado. É importante também mencionar que nem sempre que ocorre uma intercorrência, o profissional está errado. A gente avalia, eu
cada perito tem seu modo de trabalho, né? Mas no meu caso, a gente avalia se ele atuou dentro do que é o recomendado para aquela área da odontologia. Se todas as etapas foram feitas da forma correta, como, por exemplo, o paciente chegou, fez a análise clínica, depois preenchimento do prontuário completo, termo de consentimento, anamnese, registro de todas as etapas do atendimento assinado pelo paciente. Em caso de intercorrência, é importante anotar no prontuário. Então, se tiver tudo organizado e também os exames complementares realizados, dificilmente aquele profissional irá perder a causa e ter que indenizar o paciente. Em terceiro lugar, são questões relacionadas a próteses, principalmente removíveis. Em quarto lugar, a ortodontia. Quando eu fiz especialização de ortodontia, os professores até mencionaram que a ortodontia era uma área que tinha muito processo e tudo, mas se o profissional ter os cuidados também corretos, ao meu ver, que eu trabalho em ortodontia, é difícil de ter alguma intercorrência. E nos processos em geral, não é muito comum de eu receber sobre ortodontia. Eu já recebi 3 casos somente. Depois, endodontia, também já tive alguns casos, principalmente quando o profissional tratou, aí depois teve uma recorrência de infecção. Então, é bom tomar cuidado também com essa área. E por último, dentística. É, essa área da dentística está começando a chegar aos processos, porque a justiça é lenta. Então, como teve um crescimento, né, das facetas, lentes, está começando a chegar. Então, eu acredito que no futuro, a maioria dos processos deve ser na área estética, de lentes de contatos e também de harmonização facial. Eu já também periciei casos de harmonização facial, então é muito importante nessa área de estética o profissional deixar tudo registrado com fotografias de antes e depois, porque você geralmente está lidando com a autoestima da pessoa. Então tem que tomar cuidado. E eu já recebi também alguns casos sobre concurso, principalmente da Polícia Militar. A pessoa é aprovada na prova escrita, quando chega nas demais provas, ele tem a prova, uma análise odontológica, né? Aí, esses casos foram reprovados na parte odontológica e eles recorrem à justiça para uma nova análise. Aí, o perito judicial faz essa análise se a pessoa era apta ou não para ingressar à polícia militar. No caso que eu peguei sobre da polícia, no final da análise, foi constatado que o candidato era apto. Aí, com isso, saiu a sentença autorizando, solicitando o ingresso dele à polícia. Então, é muito interessante essa área também. De odontopediatria é muito raro, mas eu já tive apenas um caso de odontopediatria, mas ocorre também. Então, praticamente, se nós formos analisar, quase todas as áreas são sujeitos, mas o primordial atualmente é a área de implantes mesmo. Entendi. Eu acho que algo que a gente pode falar sobre todas as áreas em comum é a importância da documentação, né? Isso. Com certeza. É, quais são os caminhos que alguém que quer se tornar perito judicial na área odontológica pode seguir, o que pode fazer, como que funciona? Então, geralmente os tribunais abrem processos seletivos, que tem um edital. Então, para ser perito judicial, você precisa de entrar no site do tribunal e ler o edital e ver quais os documentos necessários. Após isso, é feito um cadastro
e é enviado ao tribunal. Se você atender aos quesitos, aí você entra para a lista de peritos, que aí você estará disponível para receber ou não uma intimação para realizar uma perícia. Então, basicamente, através de cadastramento. Então, não é tipo um concurso, uma seleção que tem uma prova e esse tipo de processo seletivo, né? Não, para perito judicial, não. Entendi. O cirurgião dentista, ele tem que ser especialista em alguma área para fazer os laudos periciais? Se sim, quais cursos e especializações são recomendados? Então, para realizar a perícia propriamente dita, o que o tribunal requer é que seja formado na área que é odontologia. Então, não é necessário ter um curso específico, como, por exemplo, odontologia legal. Mas vale lembrar que, quando você aceita para realizar uma perícia, você tem que ter um conhecimento técnico e científico sobre aquela área, porque é uma área assim, de bastante responsabilidade. Você está ali clareando para o magistrado realizar a sentença dele, então tem que ter bastante embasamento naquilo que você está falando. E também vale lembrar que sempre as partes irão contestar. Então, se o perito não tem o conhecimento suficiente, é preferível não realizar aquela perícia. Entendi. Realmente, acho que é uma questão mais de responsabilidade, né? De ter esse conhecimento. E para ter esse conhecimento, você indica, você acha que tem cursos para serem feitos na internet, ou então algum lugar mesmo que oferece esses cursos, ou então através de literatura mesmo, né, já é possível ter um pouco desse conhecimento? Então, se o profissional quiser se aperfeiçoar mais, tem a área da odontologia legal, né, que é uma especialidade dentro da nossa profissão. Não é obrigatório, mas se quiser saber, é interessante. Agora, para atuar como perito judicial, eu recomendo realizar um curso de perito mesmo. Aí tem na internet. Por quê? A gente lida muito com o direito. Então, você tem que saber sobre as leis, sobre as normativas do tribunal e sobre os seus deveres e direitos. Então, é muito importante ter conhecimento da legislação, principalmente do Código de Processo Civil. Entendi. Eu acho que isso entra na nossa próxima pergunta, que quais são as habilidades essenciais para trabalhar na perícia? Então, primeiro é a formação na área, né? Que no caso é que a gente está abordando a odontologia. Segundo é ter um conhecimento técnico científico, como já abordado, e também da área do direito. Como tem vários áreas da odontologia que chegam ao processo, então, se a pessoa puder ser um especialista daquela área, tipo implantodontia, ortodontia, isso também ajuda muito para a realização do laudo. Entendi. Fica um lado mais certeiro, né? É. É, a perícia, ela exige dedicação exclusiva? Como que é essa carga horária? Então, o trabalho ele não exige dedicação exclusiva. O perito faz a sua própria agenda. Então, a gente tem autonomia para marcar os pacientes para serem periciados. Contudo, ele tem que seguir a intimação do juiz. Se o juiz, por exemplo, deu 10 dias para iniciar a perícia, então tem esses 10 dias para você começar o trabalho. Mas não precisa de dedicação exclusiva, não. Entendi. E tem um número médio, mais ou menos, de casos que chega para você em um mês, por exemplo? Então, é bem variado. Tem mês que não chega nenhum, tem mês que chega 4, 5. Raramente chega mais que esse número. Porque hoje em dia tem muitos profissionais cadastrados. Então, quanto mais profissional, menor
o número de processos que chegam, né? Entendi. É realmente pela demanda, então, né? É, E como que acontece a remuneração? É um salário fixo? É por serviço? Comissão? então, existem processos de justiça gratuita, e aqui eu quero ressaltar que a maioria dos processos que chegam para o perito que eu observo, né, são de justiça gratuita. Aí, nestes casos, é um valor fixado pela normativa do tribunal, que hoje em dia está em torno de R$ 585. Dentro deste valor, quando o tribunal vai depositar, ele desconta o INSS, então cai menos que isso. Existem possibilidades de solicitar uma majoração do valor, mas geralmente não é muito fácil de conseguir, porque o tribunal em si tem o seu orçamento, então eles querem manter ele dentro do planejado, né? Então, na maioria dos casos, fica nesse valor mesmo. Quando não está pela justiça gratuita, o perito ele realiza a proposta de honorários, que ela precisa ser aprovada ou não pelas partes. Em caso de aprovação, a parte deposita o valor. Quando não há um consenso, o juiz despacha ou arbitrando o valor ou nomeando um outro perito. Então, é por prestação de serviço. É importante ressaltar também que o pagamento ele não é feito imediatamente quando você coloca o laudo. Então, geralmente, é após a contestação, em alguns casos, quando sai a sentença. Então, é um trabalho que você vai realizando, mas você recebe o valor dos seus honorários bem posterior do exercício mesmo. Então, é bom ter isso em mente. Entendi. Então, ele é só após finalização do caso, por exemplo? Praticamente, Ah, entendi. É, Agora a gente está chegando mais para o fim da entrevista. Para os recém-formados, quais são as suas dicas para seguir esse caminho? então, o que a gente orienta é ter conhecimento, né? Que é muito importante, tanto técnico quanto científico. Um perito ele deve atuar de forma imparcial. Então, ele tem que fazer uma análise científica e técnica, mas sem parcialidade para nenhuma das partes. Eu observo que nossa profissão ela é sim da parte da literatura, mas quando você vai para a prática, é um pouco em determinadas áreas pode ter alguma modificação. Então, eu acho que um conhecimento técnico também do perito, prático, eu acho que é muito importante, porque quando um perito ele só trabalha, não atende paciente e fica só nessa área, às vezes ele não tem uma visão ampla sobre outras possibilidades do caso, sobre as intercorrências, sobre as limitações, porque a gente está trabalhando numa área de biologia, então não é uma ciência exata. Então, assim, dentro de um mesmo caso, pode ter várias diretrizes, como, por exemplo, chega um caso de parestesia. Pode ser que o profissional errou, como também pode ser que ele não errou. Então, várias questões têm essas decisões a serem tomadas que precisam de um conhecimento técnico. Se a pessoa não exerce aquilo na prática, é difícil dele saber sobre os riscos, as dificuldades, as limitações. Então, acho que é muito importante esse conhecimento. Agora, de forma geral, para orientar os profissionais, é bom sempre o dentista ter
um seguro civil em caso de alguma queixa de um paciente ou de algum processo. Você tem ali uma empresa para te pagar uma indenização caso você perca, né, uma ação judicial, e também para tranquilizar também, porque às vezes nem sempre você tem uma reserva financeira para estar reembolsando ao paciente. Então, é bem importante ter esse critério e também, como eu já abordei, é importante ter cuidado, principalmente em áreas estéticas, como já foi falado, né? Ter toda a documentação, todos os registros, porque geralmente a área estética, o profissional ele tem uma obrigação perante o direito de resultado. Então, caso o paciente não fique satisfeito, então você tem essa obrigação. Então, o risco de você perder um processo é maior. Então, tem que ter esse cuidado. Entendi. Antes da gente finalizar, eu fiquei com uma dúvida sobre a questão financeira. O pagamento ele é feito para pessoa física ou pessoa jurídica? No caso dos peritos, é pessoa física. Entendi. Porque como a gente atua, né, se pelo CPF, é pessoa física, como eu já abordei, o perito também tem deveres. Então, se ele não cumprir, se houver uma alegação falsa, se tiver envolvido em corrupção, então ele vai ser responsabilizado, tanto civil quanto criminalmente, sobre aquilo. Então, geralmente, é na pessoa física. Entendi. Então já aborda toda uma questão legal também, né? Bom, então, novamente, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. Foi uma entrevista muito boa. Eu tenho certeza que todo mundo que escutar ou então assistir vai, esclarecer muitas dúvidas e principalmente ter o conhecimento, né, sobre essa área que não é muito comentada na universidade e que com certeza muitas pessoas têm interesse. Eu gostaria de agradecer também a audiência de todos, falar que nós estamos disponíveis no Spotify e no YouTube. Não deixem de escutar os nossos outros capítulos ou então assistir os podcasts no YouTube. Muito obrigada e até mais. Eu que agradeço pelo convite. Arte Policy Podcast.